Hoje é o segundo dia da campanha, o de repente de Deus, né? Quantos precisam do de repente do Senhor? Eu preciso de repente de Deus para ontem. Mas tem um tempo. Aleluia. Às vezes nós achamos, de repente, ele é um piscar de olhos no estralar de Deus. Mas entenda uma coisa, irmãos. De repente também requer tempo. Requer processo. E muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Mas também sabemos que para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. E para mim é um privilégio estar ministrando hoje. Empreste um pouquinho os seus ouvidos. Eu tenho exatamente 1 hora e um pouquinho para ministrar, amém? Mas daqui a 10 minutos nós vamos embora para os nossos lares. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Atos 16, versículo 25. Irmãos, eu tenho plena convicção. Eu estava meditando hoje sobre essa palavra, sobre esse tema. E eu comecei a analisar aqui alguns homens e mulheres de Deus vivendo de repente do Senhor. E eu entendi que o de repente de Deus ele é provocado. O de repente de Deus ele é provocado. O de repente de Deus ele não vai se manifestar na minha e na tua vida se nós não provocarmos ele. Atos 16, versículo 25 diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. Versículo 26: de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aleluia. Você pode analisar aqui que, igual foi frisado através da vida do evangelista, o quanto eles sofreram, padeceram com chicoteadas. Mas o de repente de Deus, se nós quisermos viver o de repente de Deus, nós precisamos provocar o de repente de Deus. E principalmente, nós precisamos decidir viver o de repente de Deus. Porque eu acho interessante, irmãos, quando Silas e Paulo foram jogados na cadeia, no cárcere, eles decidiram viver o de repente de Deus e provocaram ele. Pastor, como assim eles decidiram viver o de repente de Deus? Porque eles não sabiam o que ia acontecer. E por isso que é de repente, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas eles decidiram. Porque quando eles decidiram orar e louvar ao Senhor, eles tomaram uma decisão. Eles poderiam muito bem começar a murmurar ou reclamar. Eles poderiam falar, talvez isso poderia partir de mim, de você, ou de outras igrejas lá. Aqui não, eu sei que aqui não aconteceria isso não. Mas poderiam começar a murmurar, a reclamar, falar: Senhor, eu estou te servindo, eu estou aqui para pegar a tua palavra, e eu sou jogado no cárcere, eu sou chicoteado. Mas não, eles decidiram, porque decisão define o nosso destino. Decisão define se nós vamos ver o de repente de Deus ou não. E eles decidiram. E depois que eles decidiram, eles começaram a provocar o de repente de Deus. Porque entenda uma coisa: o de repente de Deus é algo sobrenatural. O de repente de Deus não está na esfera natural. O de repente de Deus está na esfera sobrenatural. E ele precisa ser provocado. Pastor, então como é que foi que eles provocaram de repente Deus? Quando eles começaram a preparar uma atmosfera espiritual através da oração e através do louvor. Porque se você parar para analisar o texto, o de repente só se manifestou depois que eles começaram a louvar e orar, sim ou não? Sim. Pronto, irmãos. Se nós queremos ver o de repente de Deus, nós temos que primeiro provocar. E provocar no ambiente espiritual, para que depois se manifeste no natural. Então quando eles começaram a louvar ao Senhor, e quando eles começaram a orar ao Senhor, o chão começou a tremer.
cadeias caíram por terra. Levanta a mão, eu já vou profetizar sobre a sua vida. Quando você começar a provocar e decidir experimentar o de repente do Senhor, todas as correntes, todas as cadeias que estão prendendo você, que estão impedindo de você ver o sobrenatural e o de repente de Deus, cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Então decida hoje viver o de repente do Senhor, porque, irmãos, há poder na oração. Há poder na oração, irmãos. Crente que não ora é crente derrotado. Se nós queremos ver o sobrenatural, nós temos que começar a orar. Porque a oração, irmãos, começa a abrir portas para nós. A oração começa a mover o mundo espiritual ao nosso favor. Se você for fazer um gabinete com um irmão que está passando dificuldade, primeira coisa, você tem que perguntar para ele como é que está a sua oração. Porque quando nós cessamos a oração, as coisas começam a ficar mais dificultosas para mim e para você. Quase falei em línguas agora, eita glória. Porque hoje eu estou pentecostal, irmãos. Hoje eu estou penteca. Hoje eu estou pentecostal. Estou até suando. Então, irmãos, nós temos que orar, porque há poder na oração. Uma vez foi perguntado para a rainha da Inglaterra o que ela mais temia. Ela falou: não temo catástrofes naturais, eu não temo guerras, eu temo um crente, um homem ou uma mulher de Deus de joelho, uma mulher ímpia. Sabe o poder da oração? Imagina eu e você. Então entenda uma coisa, irmãos, a oração tem poder para curar, a oração tem poder para manifestar o sobrenatural, para abrir portas, para fazer o que nós quisermos, e principalmente é de graça, é acessível, e sem contar, irmãos, que é uma ótima terapia e é de graça. Está triste, está depressivo, começa a orar. Eu duvido, depois que você dobrar os seus joelhos, você se levanta do mesmo jeito. O mundo espiritual se move através de oração. O que nos sustenta é oração. Então, irmãos, comece. Se você quer ver de repente Deus, comece a orar. E principalmente comece a louvar. Pastor, você não sabe qual é a situação que estou vendo. Imagina de Paulo e Silas. É igual o evangelista falou aqui. Não tem nem comparação, irmão. Não tem nem comparação com aquilo que aqueles homens sofreram. E mesmo assim eles decidiram orar e louvar ao Senhor. Para você ver o poder para você ver o poder do louvor. A Bíblia vem falando em 2 Crônicas que 3 reis sitiaram Judá. O rei Josafá fez o que? Jejum e oração. Mas o que me chama a atenção é que quando eles foram para a batalha, através do louvor, de repente Deus se manifestou, porque os 3 reis começaram um a atacar o outro, entraram em confusão, começaram um a atacar o outro, para você ver o poder do louvor, o poder da adoração, irmãos. Do mesmo jeito que o poder da adoração tem poder para abrir cadeias, tem poder também para confundir o meu e o teu inimigo. E o melhor de tudo, eles foram só louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Não precisaram lutar, porque na sua peleja e na minha, não teremos que pelejar. Há um Senhor, há um Deus Todo-Poderoso, há um Senhor que reina para todos sempre, que governa sobre todas as coisas, que já me entregou a minha e a tua vitória na cruz do Calvário. Nós temos simplesmente que buscar os despojos, que foi aquilo que o povo fez. 3 dias eles levaram só para buscar os despojos, porque através da adoração eles não tiveram que lutar. Os próprios inimigos, um matou o outro, eles foram simplesmente só buscar os despojos. Então, para você entender o poder que tem na oração e na adoração, você quer ver de repente Deus? Comece a provocá-lo. Não teve nenhum homem e mulher de Deus que viu de repente do Senhor que não teve que fazer alguma coisa. O que me chama a atenção é em José. José passou 2 anos no cárcere, injustamente, mas de repente, o faraó teve um sonho e mandou chamar José. Aleluia, Deus. Uma noite ele dormiu como um preso condenado, na outra ele acordou como governador de todo o Egito. Quantos querem ver de repente do Senhor? Pastor, como foi que José provocou de repente na vida dele?
José teve paciência. Teve paciência para esperar o de repente de Deus. Sabe por que nós não vivemos muitas das vezes o de repente do Senhor? Porque ficamos ansiosos. E o Senhor não trabalha na ansiedade. O Senhor trabalha na confiança. José tinha plena confiança que Deus Todo-Poderoso, que tinha prometido para ele, era fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel, Ele não mudou. Então aquietai-vos e sabereis que eu sou o Senhor, o teu Deus. Descansa o teu coração. O Senhor não trabalha na ansiedade. Irmãos, muitas das vezes eu me pego ansioso. E quando eu entrego nas mãos do Senhor, porque a ansiedade vai me cansar e te cansar, vai roubar a nossa energia, vai cansar o nosso corpo. Então não ande ansioso, entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. A minha, a tua vida está nas mãos do Senhor. Muitas das vezes achamos que o Senhor só faz na vida das outras pessoas, e quando vai chegar a nossa vez, Ele vai errar. Não, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Tenha paciência, aquieta teu coração, descansa, porque o Senhor não trabalha com ansiedade, e no tempo certo do Senhor, o de repente vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para governar sobre essa terra. Do mesmo jeito, o Senhor levantou José como governador de todo o Egito. O Senhor vai nos levantar como governantes também, em nome de Jesus. Aleluia. E o que falar de Abraão, irmãos? O que falar de Abraão? Abraão não olhou para as suas circunstâncias, não olhou para as suas condições físicas, nem dele nem da mulher dele. Porque, irmãos, é impossível aos olhos humanos. É impossível um homem de 100 anos gerar. É impossível uma mulher já idosa, nas condições de Sara, poder o ventre dela de novo gerar. Mas para Deus nada é impossível. Abraão tinha fé, ele tinha certeza e tinha convicção, irmãos. Se você quer experimentar o de repente do Senhor, nós precisamos ter uma fé inabalável. Vou te falar uma coisa: fé não é pensamento positivo, não, que vai dar certo, não. Fé é certeza e convicção. Não importa o cenário, o de repente do Senhor vai se manifestar sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. A nossa fé precisa estar ativa, irmãos. Nós precisamos provocar o de repente do Senhor através da minha e da tua fé. É certeza e convicção. Os meus olhos naturais não enxergam, mas os meus olhos espirituais já começam a enxergar através da minha fé o de repente do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Você quer viver o de repente do Senhor na sua vida? Quer que esse cenário mude? Quer que o de repente se manifeste sobre a sua vida? Tenha fé, certeza e convicção, igual Abraão teve. Aleluia. Contra toda a esperança, Abraão creu. Crer é decisão. Decida hoje confiar no Senhor, ter uma fé inabalável, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Pedro foi preso, jogado no cárcere, um monte de soldado ao redor dele. Era impossível, humanamente falando, Pedro ser liberto. Mas olha o poder da oração. Havia uma igreja orando por ele. Havia uma igreja orando por ele. Sabe o que me chama a atenção? Que é meio louco muitas das vezes. Às vezes nós fazemos umas orações incrédulas. Porque Pedro estava preso no cárcere, a igreja estava orando. Quando Deus manifestou o sobrenatural, que a menina foi falar: Pedro está ali. Que nada. Muitas das vezes somos eu e você. Oramos e não acreditamos. Fazemos umas orações. E eu vou te falar uma coisa: tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Como é que eu estou orando por algo, quando se manifesta eu não acredito? Então creia no poder da oração do Senhor, porque a oração do Senhor pode manifestar o sobrenatural, em nome de Jesus. Pedro ia ser entregue para a morte, ia ser apresentado. Pedro estava encarcerado, era algo impossível. E o que me chama a atenção, que Pedro estava dormindo. Mas de repente, o anjo veio e abriu a cela e levou Pedro para fora, sem nenhum soldado perceber que Pedro estava passando, estava saindo. Sabe por quê? Pedro estava descansando. Quer ver de repente o Senhor? Descansa. Descansa o teu coração. Aquieta o teu coração. Fica tranquilo.
Há um Deus todo-poderoso, irmãos. O mundo espiritual, o mundo sobrenatural, o reino, o governo do Senhor se manifesta em todo o tempo, trabalha ao meio e ao teu favor. Então descansa o teu coração, confia no Senhor, porque era interessante. Jesus estava no barco, o barco estava açoitando, o vento estava açoitando, as ondas. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Pedro aprendeu com Jesus que o segredo da minha e da tua vitória está no descanso, está na confiança no Senhor. Então se você quer ver de repente o Senhor, faça igual Pedro, descanse. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Há uma igreja orando por você, há uma igreja orando por mim, há homens e mulheres de Deus intercedendo por nós. E no de repente do Senhor, todas as coisas irão acontecer sobre a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O relógio está passando bem rápido, graças a Deus. Graças a Deus. Havia 3 jovens que decidiram não se prostrar a uma estátua. Simplesmente eles decidiram não se moldar ao padrão da Babilônia. E ainda há homens e mulheres que decidem a não se moldar, a não entrar na régua do mundo. Aleluia, Aleluia. Deus, aleluia. Deus na glória, Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então quando eles foram jogados naquela fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Tanto é que quando os guardas subiram que foram jogar eles, foram queimados, para você ver o quanto aquilo estava quente. Para você ver o quanto aquilo estava quente. Mas eles tomaram a decisão de viver e provocar o de repente de Deus na vida deles. Porque quando eles foram jogados na fornalha, de repente, segundo Nabucodonosor, Nabucodonosor. Eu estou falando para vocês, irmãos, o meu aramaico, cada dia que passa, ele fica mais fluente. Então ele vai fluindo assim, irmãos, aí a língua enrola um pouquinho, mas eu vou voltar para o português de novo, amém? Fica tranquilo. Então, segundo os olhos dele, aquilo era uma divindade, como um filho de Deus. Segundo teólogos, historiadores, aquilo era o próprio filho de Deus, o próprio Jesus que caminhou com ele no meio daquela fornalha. Então, de repente, veio o livramento de Deus para aqueles 3 homens. De repente do Senhor, irmãos, tem livramento de Deus para mim e para a tua vida. Tem livramento do Senhor para mim e para a tua vida. Às vezes nós não enxergamos o de repente de Deus, mas quando saímos de madrugada, ou quando estamos em qualquer outro lugar, a todo tempo o Senhor vem nos dando um livramento, é porque nós não percebemos. A todo tempo nós estamos experimentando o de repente do Senhor. O Senhor tem nos dado um livramento, aleluia. E é no de repente do Senhor, porque eles decidiram a não se moldar aos padrões da Babilônia. Quando eu e você decidimos não nos moldar, porque é tentador, irmãos. Nós somos tentados a todo tempo a querer nos enquadrar ao padrão desse mundo para sermos aceitos, fecharmos algum negócio ou para querermos algum elogio. Mas decida hoje a viver somente ao padrão dos céus, porque nós somos de lá. É de lá que nós temos que viver o padrão dos céus, aleluia. E o de repente do Senhor vai se manifestar na minha e na tua vida em nome de Jesus. Irmão, se você prestou atenção naquilo de tudo isso que eu estou falando, aqui estão sendo liberadas algumas chaves para experimentarmos o de repente do Senhor. Paciência, fé, descanso, oração, louvor, perseverança, que é o que eu vou falar agora. Davi, irmão, você tem noção de como é Israel? 85 a 90% de Israel é deserto. Como é que você consegue se esconder no meio do deserto? Como você consegue se esconder no meio do deserto? Davi era um jovenzinho que derrotou Golias, matou urso, matou leão, mas quando se levantou um rei contra ele, ele teve que fugir. E eu fico me perguntando, como é que você consegue se esconder no meio do deserto? A todo tempo você tem que estar fugindo de um lado para o outro. Tem que ter muita perseverança, irmãos.
muitas das vezes somos eu e você que nós acabamos desistindo. Às vezes por pequenas coisas, nós acabamos desistindo daquilo que Deus tem para nossas vidas. Quero te falar uma coisa, irmãos, o segredo da minha e da tua vitória, o de repente Deus da minha e da tua vitória se chama perseverança. Se você desistir, você não vai experimentar o de repente de Deus. Ou você provoca o de repente de Deus através da sua perseverança, não desistindo. Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho, irmãos? Quantas pessoas já eram para estar vivendo o sobrenatural do Senhor, o de repente de Deus, mas decidiram desistir, jogar tudo para o alto, não resistiram às pressões, às angústias, às dores. Mas se eu e você perseverarmos e formos até o final, nós vamos experimentar o de repente do Senhor através da perseverança. Porque olha interessante, irmãos, um dia ele saiu para guerrear. E interessante que ele saiu para guerrear do lado do adversário. Mas o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão maravilhoso, o trabalhar de Deus é tão lindo, irmãos, que o próprio rei Ax mandou falar: volta, você não vai participar dessa batalha não. E quando ele voltou, as mulheres dele tinham sido levadas embora, os filhos e tudo que eles tinham. Então ele voltou, trouxe de volta a sua família, e de repente Davi se tornou rei. Porque nesse mesmo dia Saul foi morto e ele foi levantado o rei de Hebron. Quero te falar uma coisa, irmãos, as coisas de Deus na minha e na tua vida é no de repente, é no piscar de olhos, mas requer tempo, requer perseverança, requer fé, requer oração, requer louvor no meio das dificuldades, no meio das angústias da vida, irmãos. E principalmente temos que ter paciência. Se você quer viver o de repente do Senhor na sua vida, você precisa ter paciência, perseverança, descansar no Senhor, esperar o tempo certo dele, começar a louvar Ele antes do milagre acontecer, louvar, orar, agradecer ao Senhor, porque quando você menos esperar, o de repente Deus vai acontecer na sua vida, você vai se alegrar e o nome do Senhor será glorificado, em nome do Senhor Jesus, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela já padecia por 2 anos, tinha gastado tudo, não tinha médico e dava jeito. E o que me chama a atenção é que ela provocou o de repente na vida dela. Pastor, o que foi que ela fez? Ela declarou com a própria boca dela, ela chamou a existência, tão somente, ela profetizou antes de acontecer. Ela declarou, tão somente, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Quero ver o de repente do Senhor. Comece a profetizar sobre a sua vida, comece a chamar a existência. O mundo espiritual se move por palavras. Então tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque ele vai trabalhar ao meu e ao teu favor, ou contra também, através daquilo que nós declaramos. Ela poderia muito bem declarar: que nada, eu vou lá não, já estou 12 anos, ninguém me curou, ele também não vai me curar não. Mas ela declarou: tão somente se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Comece a declarar sobre a tua vida. Qual a área da sua vida que você precisa de repente? Comece a declarar. Eu estava declarando com a minha esposa hoje uma área da nossa vida que nós precisamos de repente do Senhor. Nós começamos a declarar: eu creio o de repente de Deus sobre essa área, sobre essa situação, que vai acontecer em nome de Jesus, através da nossa fé. Nós estamos descansando e confiando e crendo que o Senhor vai manifestar o seu de repente. Mas para isso, nós entendemos que nós precisamos provocar o de repente, Senhor. Então nós começamos a declarar. Não declarar aquilo que nós estamos vendo, porque se for declarar aquilo que nós estamos vendo, irmão, não vai acontecer nada. Mas estamos chamando a existência. E no de repente do Senhor, através da nossa perseverança, porque nós temos motivo de sobra para desistir, mas nós declaramos e decidimos provocar o de repente do Senhor. E no de repente do Senhor, cadeias e correios cairão por terra, e tudo aquilo que está impedindo a manifestação do de repente do Senhor vai cair por terra em nome de Jesus. Coloque em pé em nome de Jesus. 9:4, falei tanto, só é 9:4. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Silas e Paulo, eles decidiram, e principalmente
realmente provocaram de repente do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A decisão é minha e tua essa noite. Aleluia. Qual a decisão você quer tomar para experimentar o de repente do Senhor? Você vai murmurar no meio das dificuldades? Vai reclamar? Ou você vai louvar ao Senhor? Ou você vai orar ao Senhor? Ou você vai descansar no Senhor? Ou você vai perseverar no Senhor? Ou você vai ter uma fé inabalável no Senhor? Ou você vai declarar no Senhor, chamar a existência no Senhor aquilo que você quer? Se você fizer tudo isso, irmão, que foi declarado aqui, que foi ministrado aqui, colocar em prática na sua vida, quando você menos esperar, o de repente o Senhor vai acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, todo mundo aqui é crente, glória a Deus. Mas você que precisa de um de repente do Senhor, você precisa assim, pastor, eu preciso de um de repente na minha vida. Eu preciso de um de repente do Senhor na minha vida. Creio que você também precisa. Sai do seu lugar, porque a liderança vai ungir suas mãos e vai chamar a existência de você. Nós vamos declarar, chamar a existência, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, que no de repente do Senhor, e muito em breve, você vai experimentar o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Eu quero convidar a nossa irmã Juliana, que vai estar louvando. Enquanto ela estiver louvando, se ativa a sua fé. Começa a confiar no Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a orar ao Senhor. Começa a provocar o de repente sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque eu creio que quando você menos esperar, o Senhor vai manifestar o de repente dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Eu declaro em nome de Jesus que correntes, cadeias, milhões cairão por terra. O Senhor vai manifestar o sobrenatural. Do mesmo jeito que Silas e Paulo prepararam um ambiente, uma atmosfera para que de repente o Senhor se manifestasse, nós vamos provocar aqui agora o de repente do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos chamar a existência o de repente do Senhor. Nós vamos provocar o de repente do Senhor, porque essa noite correntes e milhões de cadeias que estavam impedindo você de experimentar o de repente do Senhor, não vai pedir essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, quando ela te tira tua filha, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que ela está colocando em duas mãos, o de repente do Senhor vai se manifestar sobre a vida dela, porque ela decidiu essa noite provocar através da oração, através da adoração, e do mesmo jeito que o de repente do Senhor se manifestou sobre a vida de Paulo e Silas, tem correntes e milhões de cadeias na terra, vai acontecer sobre a vida da sua filha. Agora, nós chamamos a existência agora, do de repente do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, correntes e milhões de terra agora, em nome de Jesus, nós chamamos
Pode crer.